Na aula de hoje, você irá aprender e dominar definitivamente os conceitos de compilação, interpretação, código-fonte, código-objeto e máquina virtual. Então, fique até o final para não perder nenhum detalhe desse conteúdo de altíssima qualidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Desenvolvedores Full Stack. Eu sou Ricardo Ribeiro e esta é a 9ª aula de algoritmos e lógica de programação. Nesse vídeo, prepare-se, porque você vai ficar fera nos conceitos relacionados à programação que eu citei no início. E se você gostou da ideia, já deixa seu like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma aula. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, sem enrolação, vamos começar. Eu ensinei lá atrás que para criar um programa de computador, você precisa de 4 itens. O primeiro é escolher uma linguagem de programação. O segundo é escolher uma IDE. O terceiro, um compilador. E o quarto, uma máquina virtual, ou gerador de código, para executar o programa. Se você não sabe ou não se lembra o que é cada um desses conceitos, eu vou deixar um link da aula que eu explico cada um deles aqui nos cards, ok? Bom, o compilador é quem transforma o código-fonte em código-objeto, e a máquina virtual, ou gerador de código, é o que permite o código-objeto ser executado pelo computador. Então, nesse vídeo, vamos ver esses dois últimos assuntos que estão totalmente relacionados. E também vamos ver os tipos de códigos, que são o código-fonte e o código-objeto. O primeiro deles é o código-fonte. O que é o código-fonte, meus alunos? Código-fonte é aquele escrito por um programador em uma linguagem de programação. Vamos ver um exemplo prático? Bom, na aula 7 eu mostrei o código-fonte em forma de slides. Já nessa aula eu vou mostrar um código no VisualG e na linguagem de programação Java. Pessoal, eu não vou mostrar exemplos em todas as linguagens que vamos aprender, senão a aula vai ficar muito grande. E o objetivo dessa aula aqui não é ensinar o VisualG nem o Java, porque não está na hora de aprendê-los ainda. Nas próximas aulas eu vou ensinar a instalar o VisualG, bem como as IDEs usadas para aprendermos as linguagens Java, JavaScript, Python, C, C++, C# e PHP. Esse exemplo é só para fins didáticos, para você aprender sobre o código-fonte. Então vamos aqui para a tela do meu computador e vamos abrir o VisualG. Lembrando que o VisualG é uma ferramenta para escrevermos e testarmos os algoritmos. Temos aqui então um problema que é somar dois números e mostrar a soma deles, e abaixo o algoritmo para solucionar esse problema. Se eu executar o código, aparece para mim aqui na lateral uma mensagem pedindo para eu informar o valor do primeiro número. Eu vou digitar 4 e teclar Enter. E aí aparece uma outra mensagem pedindo o valor do segundo número. Eu vou digitar 6 e teclar Enter. E ele me dá o resultado da soma, que é igual a 10. Agora vamos ver um exemplo na linguagem de programação Java. Então eu vou fechar o meu VisualG e vou abrir a minha IDE Eclipse. Bom, eu tenho aqui o mesmo problema, porém com uma solução em Java. Então isso aqui que você está vendo nessa área da tela é um exemplo de código-fonte escrito em Java. E é esse código que nós programadores escrevemos. Aí eu vou executar o programa e vai aparecer uma janelinha pedindo para informar o valor do primeiro número. Eu vou digitar 4 e teclar Enter ou clicar em OK. Vai aparecer outra janelinha pedindo para informar o valor do segundo número. Eu vou digitar 6 e teclar Enter. E finalmente vai aparecer essa tela com o resultado da soma, que é 10. Em contrapartida, pessoal, esse código-fonte não é entendido pelo computador, nem pelo sistema operacional. Ele precisa antes ser convertido em um código que possa ser executado. E aí podemos aprender o conceito de compilação. O que vem a ser compilação? É um processo que transforma o código-fonte, que nós escrevemos em uma IDE, em código-objeto, que é o código compreendido e executado pelo computador.
Esse processo é feito por um software chamado compilador. Durante o processo de compilação, a compilação faz a análise léxica e sintática, e se tiver algum erro léxico ou sintático no código-fonte, a compilação é interrompida e o programador é obrigado a corrigir os erros que possam aparecer. Após o código-fonte ser compilado e transformado em código objeto, esse código vai ter que passar por um gerador de código para que seja realizado um processo que tem o nome de construção, ou build. E só depois o código executável pode ser executado pelo sistema operacional. Esse modelo de compilação e execução que você está aprendendo é adotado por algumas linguagens de programação. Por exemplo, as linguagens C e C++. Para você ter uma noção como esse processo acontece, eu vou abrir a IDE CodeBlocks e dentro do CodeBlocks eu abri um novo projeto que está na pasta aqui com o nome exemplo soma, que é essa pasta aqui que está no meu sistema. Note que o meu projeto ele tem um arquivo com o nome main.cpp, que é o código-fonte. E este mesmo arquivo main.cpp, eu posso visualizá-lo na pasta onde está o meu projeto. Quando eu clico no botão Build and Run, o CodeBlocks aciona o compilador e o gerador de código compila o projeto, gera o código e roda o programa. Olha aí que top de linha o programa rodando. Durante todo esse processo de compilação e geração de código, veja só o que sucedeu. Na pasta do projeto, o CodeBlocks criou uma subpasta chamada OBJ. Se eu entrar nessa pasta com um duplo clique, vai aparecer uma outra subpasta e dentro dela o arquivo main.o. .o é a extensão do arquivo objeto, do código objeto. Além disso, o CodeBlocks criou uma subpasta chamada bin. Quando eu entro nessa pasta, aparece outra chamada debug. E dentro dela, ele criou um arquivo com a extensão .exe. Esse arquivo é executável e eu consigo executá-lo dando um duplo clique nele. E aí, galera, com essas ferramentas, o CodeBlocks, o compilador e o gerador de código associado a ele, pode-se realizar o processo que está destacado nesse exemplo aqui. Mas nem toda linguagem de programação usa esse processo. Existe um outro processo chamado interpretação, que é quando temos um software chamado interpretador, e ele lê o código-fonte, realiza a análise léxica, a análise sintática, a geração de código sob demanda, ou seja, gradualmente o interpretador vai lendo o código-fonte, traduzindo ele para código executável e executando. Esse modelo de interpretação e execução é usado por várias linguagens como PHP, JavaScript, Python e Ruby. E nós temos ainda uma terceira abordagem, que é a abordagem híbrida, que é quando eu tenho um código-fonte e esse código-fonte passa por uma pré-compilação que faz a análise léxica e sintática, também gerando um código objeto que recebe o nome de bytecode. O bytecode é um código pré-compilado, mas ao invés de passar por um gerador de código e ser gerado o código executável, esse bytecode vai ser executado por uma máquina virtual, que faz a interpretação desse bytecode, depois a geração de código sob demanda e, finalmente, a execução do programa. Essa abordagem híbrida de compilação, interpretação e execução é adotada por algumas linguagens como o C# e o Java. A máquina virtual que executa o bytecode C# é chamada de Microsoft.NET Framework. E a máquina virtual que executa o bytecode Java é chamada de JVM, Java Virtual Machine. Para te dar uma noção, eu vou abrir a minha IDE Eclipse, onde eu tenho um exemplo de um código-fonte de um programa escrito em Java, que está dentro da minha pastinha chamada exemplo soma. Se eu acessar essa pasta, eu vou encontrar a pasta src,
que é a abreviação de source, ou seja, fonte. E dentro dela vai ter o meu código, que é o main.java, que é o arquivo que está aberto na IDE Eclipse. E além disso, o Eclipse criou também uma subpasta com o nome bin, onde ele gravou o arquivo main.class, que é o bytecode, ou seja, o código pré-compilado, a partir do meu código Java. Esse arquivo com a extensão .class, para que ele seja executado, eu tenho que executar a partir da máquina virtual do Java. E aí, quando um programador for entregar um programa desenvolvido na linguagem de programação Java, ele tem que entregar não só os arquivos pré-compilados, como também a máquina virtual do Java para que o programa possa ser executado. Continuando, temos as vantagens na compilação e na interpretação. Uma das vantagens da compilação é a velocidade do programa. Como todo o processo de compilação e geração de código é feita previamente, é normal o programa ficar mais rápido. Além disso, quando você está trabalhando com uma linguagem compilada, você tem um auxílio do compilador antes da execução do programa. O compilador faz a análise léxica e sintática e não permite que ocorra a execução se houver algum erro léxico ou sintático no programa. Já a interpretação tem algumas vantagens. Uma delas é a flexibilidade na manutenção do programa que está sendo criado. Se você tem um programa que já está rodando na empresa que te contratou e você precisa modificar algo no programa, basta você trocar um ou mais dos arquivos fontes e o programa continua executando normalmente. Você não precisa recompilar todo o aplicativo para que ele volte a funcionar. Uma outra vantagem da interpretação é que você tem linguagens mais expressivas. Linguagens expressivas é quando você consegue desenvolver uma solução complexa em poucas linhas. Uma outra vantagem da interpretação é que você não precisa recompilar o código-fonte para rodá-lo em plataformas diferentes. Se você deseja que um programa rode em sistemas operacionais como o Windows, Linux ou Mac, você não precisa mudar nada no seu código-fonte, bastando ter apenas um interpretador para cada um desses sistemas operacionais. Já na abordagem híbrida do C# e na do Java, ele pega algumas vantagens dos dois exemplos. Vamos ver agora as vantagens que são muito bem aproveitadas na abordagem híbrida. Auxílio do compilador antes da execução. E o código-fonte não precisa ser recompilado para rodar em plataformas diferentes. E agora, as vantagens que são parcialmente aproveitadas pela abordagem híbrida. Temos a velocidade do programa e a flexibilidade de manutenção do programa que está sendo criado. Eu fiz um exemplo ilustrado das 3 abordagens para ajudar você a entender melhor como cada uma delas funciona. Nas linguagens compiladas, você escreve o código-fonte, compila esse código-fonte para o código objeto e, finalmente, você gera o código executável. Esse código executável será específico para cada sistema operacional e vai rodar em cima do sistema operacional, que está rodando em cima do hardware. Já nas linguagens interpretadas, é diferente o funcionamento. Você cria o código-fonte, depois o código vai ser interpretado por um interpretador específico para o sistema operacional que você estiver usando. Repare que quando temos uma linguagem compilada, se quisermos rodar o mesmo programa em um outro sistema operacional, vamos precisar recompilar o código e gerar um outro executável, específico para aquele sistema operacional. Enquanto que na linguagem interpretada, basta apenas trocar o interpretador e o mesmo código-fonte funcionará em outro sistema operacional. O funcionamento das linguagens híbridas, como Java e C#, ocorre da seguinte forma. Você escreve o código-fonte,
Depois, esse código é pré-compilado para o bytecode e, por fim, esse bytecode será executado por uma máquina virtual específica do sistema operacional que você estiver usando. Se você quiser que o bytecode rode em um outro sistema operacional, basta você trocar a máquina virtual. Tá dando para entender o que eu estou ensinando, pessoal? Comenta aqui embaixo. E se você caiu de paraquedas direto aqui nessa aula, eu te recomendo assistir desde a aula 1 até essa sem pular. Senão, você não vai aprender nada se for totalmente iniciante no assunto e vai acabar desistindo do curso. E se eu te ajudei com esse conteúdo e se você gostou dessa aula, me pague com o seu like. Comente aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, e ative as notificações para não perder nenhuma aula. Futuros programadores, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus, bons estudos e aquele abraço.